Bom dia! Seja bem-vinda à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã. Estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra ativacional para você começar da melhor maneira o seu dia. Bom dia, meus queridos! Muito bom ter você aqui com a gente hoje, nessa manhã, começando o dia junto conosco aqui ao som de Bondade de Deus. É isso aí, meu querido. Bom dia. Todos os dias a gente está aqui com uma palavra bíblica para começar o nosso dia da melhor maneira. E hoje nós temos a presença aqui do Bispo Márcio Meira, de Deus, consagrado ao Senhor, que tem aí apostolicamente cuidado e enviado muitas pessoas. Bom dia, Bispo. Bom dia, homem de Deus. Que alegria estar aqui com você Muito bom novamente estar nessa live. contigo. Glória a É Deus. isso aí. Tava dando um toquinho aqui pro bispo aqui agora há pouco no WhatsApp, né? Só para confirmar aqui a presença dele. Mas Bênção. sempre uma alegria poder receber homens consagrados aí a Deus aqui no nosso devocional da manhã, bispo. Muito feliz Amém. em ter o senhor aqui. Olha, e dobradinha ontem, o pastor Miguel estava com a gente aqui. Olha aí. Então, o pastor Miguel estava com a gente aqui de manhã ontem, nos abençoou bastante. E já anunciei que o senhor estaria aqui, o pessoal ficou doido daí. O pessoal ficou doido. Mas tá bom. Pessoal, é o seguinte, ó, nós nesses próximos dias, a partir de amanhã, vão faltar 52 dias para a gente terminar o nosso ano. E a nossa perspectiva é olhar para a história de Neemias, né, que levou 52 dias para construir, né, reconstruir a cidade. Um propósito que ele teve do Senhor no coração dele. E esse propósito, aos nossos olhos, parece impossível. Né? Um trabalho que em muitos anos, não me lembro exatamente agora se foram quantos anos que tardaram em reconstruir Jerusalém, mas Neemias, com a graça de Deus, conseguiu em 52 dias. E ele não estava sozinho. E eu quero convocar você para esse tempo, para você ir para a palavra, para você ir para a oração. Eu sei que na virada do ano só começa mais um ano, só vira mais um dia. Quem tem que mudar somos nós. Quem tem que ir para o Senhor somos nós. Mas eu tenho certeza que é a palavra, através do Espírito de Deus, que nos impulsiona, em nome de Jesus, para a gente poder crescer na presença de Deus. Então a gente está aqui com o Bispo Márcio. Teremos outras pessoas muito especiais aqui com a gente a partir de amanhã também, nos abençoando, né, e guiando o nosso coração, né, até mais perto do Senhor. Tá bom? Ó, vou passar para o Bispo Márcio, mas quero pedir um favor para você. Quero pedir para você compartilhar essa live agora com pelo menos aí 33 pessoas. Tá bom? 33 pessoas. Compartilha essa live aí com mais 30. Ó, o Pastor Miguel aí, ó. Se Eita, ele que bobear, nós bênção. chamamos ele aqui também. Pessoal, compartilha essa live com mais 33 pessoas. Todo mundo que compartilhar, dá um joinha aí, coloca o nome da cidade que você é, só para a gente conhecer o seu, de onde você está participando com a gente, em nome de Jesus. Bispo, tá contigo a palavra. Obrigado, meu amigo, pela honra, pelo convite. É um privilégio estar aqui com pessoas tão especiais e a gente acaba conectando nossas redes, tanto anglicano como metodista, nordeste como sul, e a gente acaba se conectando através aqui do Instagram. Eu quero Verdade. compartilhar uma palavra que Deus tem incendiado no meu coração. Essa é uma palavra baseada em um momento que eu estou vivendo. E eu acredito que muitas pessoas que estão aqui online, está aí mais de 80 pessoas, certamente não entraram aqui à toa. O Senhor os Verdade. trouxe aqui, ó, gente de Corbélia, Curitiba, Florianópolis, João Pessoa, Salvador, Olha aí, Bandeirantes aí no Paraná. Ou seja, temos pessoas de vários vários lugares. E lugares. certamente, se entraram nessa live, é porque Deus quer compartilhar essa palavra com cada um deles. Então, oremos. Pai, que essa Amém. palavra alcance o coração, que o Senhor transforme em perspectiva e nos ajude a vivermos o melhor do céu sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus tem falado muito forte ao meu coração a partir da história de Josué. Claro que é porque eu estou vivendo o momento e está aqui Elis, Marquinho e outras pessoas de João Pessoa que sabem o que nós estamos passando. Nós estamos passando, pastor Fernando, por uma fase de transição. Eu não sei se você tem acompanhado nas redes sociais, mas a Catedral Anglicana Comunhão, a qual eu pastoreio, da Diocese de João Pessoa, está passando agora por uma transição de expansão. Nós vendemos um templo que já tinha quase 20 anos de construído e que nos serviu muito. E nós estamos numa... Eu sendo vascaíno, eu estou numa escolinha do Flamengo de futebol. A igreja está funcionando lá na escolinha de futebol, enquanto nós estamos nessa fase de expansão, que é a compra. Estamos agora no 7º terreno. Já são 7 terrenos. O que Deus tem botado no nosso coração são 10. E nós, então, já começamos a pagar o pré-moldado, que é a estrutura básica da construção. E a palavra de Deus tem trazido muito forte no nosso coração, é terra prometida, é avanço, é conquista. Então eu tenho me debruçado sobre o livro de Josué com um carinho muito especial, e para corroborar isso, eu ainda ganhei esse livro aqui de Max Lucado. Gente do céu, que Dias de glória. livraço! Dias de glória, conquiste sua terra prometida aqui e agora. Quero recomendar para você. E eu queria dar alguns insights aqui do livro de Josué e talvez trazer alguma aplicação ao coração daqueles que estão aqui conosco. Então, obrigado, Rafa, obrigado, Maria, obrigado a todos que estão aí conectados com a gente através dessa transmissão. O livro de Josué começa com uma triste notícia e com uma maravilhosa notícia. A triste notícia: Moisés, meu servo, morreu. A maravilhosa notícia: vai e toma posse da terra que eu prometi. Então, nós precisamos entender que muitas vezes é depois de situações difíceis que Deus tem uma solução para nós. Porque não existe resposta sem pergunta, não existe solução sem problema. Então, diante dos problemas, você vai baixar a guarda, desistir, olhar para trás e reclamar, ou você vai levantar a guarda, entender que é tempo de resiliência, recomeçar e estar pronto a ativar aquilo que o céu tem prometido sobre sua vida. Então, Josué, ele não desanimou. Josué 1,9 diz: seja forte e corajoso, não te mandei eu. Então, hoje, essa é a palavra para mim e para todos que estão aqui online com a gente. Receba isso, Maria Lúcia, agora. Fabiana, amém. Receba essa palavra do céu. Cissa, você não amém. Entrou à toa nessa live. O Senhor está dizendo: seja forte e corajoso. Há situações que alguns Moisés morrem na nossa vida, é um emprego que a gente perde, é um casamento que se quebra, é uma traição, é um filho que se desvia, é uma situação de animosidade na nossa própria saúde, mas eu creio que ainda que a saúde, o casamento, a família, o filho, as situações adversas, ainda que venham essas situações sobre nossa vida, o Senhor tem uma terra prometida para nós. E a palavra dele hoje para nós é: seja forte e corajoso. E porque ele foi forte e corajoso, juntamente com 40 mil homens, o Senhor foi os ensinando a galgar e a conquistar cada passo. E aí você deve lembrar que em Josué capítulo 1, eles se preparam então para essa grande conquista, e o primeiro grande feito do Senhor, o Rio Jordão, ele se abre. É interessante que enquanto eles passam pelo meio do Rio Jordão, o Senhor fala para ele: olha, pega 12 pedras para ser um memorial de conquista, de vitória. É impressionante como nós temos a nossa mente fraca, como a gente esquece, tem uma amnésia das bênçãos de Deus. Parece que a gente guarda ressentimento e crava numa pedra as derrotas e dificuldades, e é como se escrevesse na areia da beira do mar as bênçãos de Deus. E a gente esquece muito fácil. E Deus disse: Josué, pega 12 pedras, ergue então um memorial, para que todos se lembrem dessa grande conquista, desse grande feito que eu realizei sobre o meu povo. E ele então faz isso. Eles chegam então diante da Jericó, tem toda a história de Raabe, uma mulher da vida, uma prostituta, mas que quando Deus quer usar, ele usa quem aprove, não importa seu passado, mas o seu coração e suas decisões. E graças a Raabe, os espias, eles são livres, eles não morrem. E lembrando que de Raabe e daquele pano vermelho colocado sobre sua janela, assim como o sangue nos umbrais das portas, livrar o povo de Israel
da morte dos primogênitos, assim como o sangue carmesim de Jesus derramado na cruz do Calvário nos salvou para a eternidade. Raabe entra na história e é a partir da sua descendência que inclusive vem o rei Davi e o próprio Jesus Cristo nasce. Quando nós decidimos, independente do nosso passado, vivermos para o Senhor, Ele usa tudo isso para o poder da sua glória e as Amém. próximas gerações são beneficiadas. Eles Amém. então vão, passam pelo Rio Jordão, passam por essa experiência com Raabe, eles chegam então a Gilgal, capítulo 3, e ali o Senhor pede para que eles façam uma aliança. E essa aliança que eles precisam fazer é uma aliança que Deus já havia estabelecido desde Abraão, que é a aliança da circuncisão. Então, todos que não eram circuncidados ainda foram circuncidados, consagrados, e uma aliança foi feita. E a palavra de Deus para Josué e para todo o povo de Israel foi: seja tão somente obediente. Seja tão somente aquele que seguirá. Porque se você seguir os meus mandamentos, Josué 1, capítulo 1, verso 7. Se você seguir meus mandamentos, se você meditar na minha palavra, se você for fiel às instruções, eu honrarei, eu abençoarei. Infelizmente, depois de grandes conquistas, porque para mim é uma das histórias mais lindas, depois de Davi e Golias, é a história de Josué e a muralha de Jericó. Diante da muralha de Jericó, Deus dá a estratégia certa de como ele deve tomar posse. Eu imagino aqueles 40 mil homens esperando a escalação da seleção brasileira, esperando o nome, para ver se seu nome vai ser ou não convocado, qual é a posição que cada um vai jogar, quais as armas que vão usar, como eles vão fazer para penetrar a impenetrável muralha de Jericó, que tinha 13 metros de altura, 6 metros de largura, casas edificadas em cima daquela muralha. Como então eles iriam entrar dentro de uma muralha impenetrável? E o Senhor, através de Josué, então, dá exatamente a estratégia que eles precisavam usar, que eram durante 6 dias, darem uma volta por dia, e a Bíblia nos diz que Deus mandou eles fazerem isso em silêncio. Porque eu imagino que depois da primeira volta, com tanto xingamento, com tanta palavra contrária, se não fosse em silêncio, eles iam reclamar, eles iam fofocar, eles iam lamentar, eles iam murmurar, e Deus disse em silêncio. Muitas vezes a gente bota a nossa vitória à prova porque nós falamos demais. Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca. A gente tem que ouvir mais e falar menos. A gente precisa estar pronto para ouvir aquilo que o Senhor está preparando para nós. Então, se calar diante daquilo que Deus falou é uma das melhores estratégias para que a promessa que ele liberou se concretize sobre nossa vida. E na vida de Josué se concretizou. Porque durante 6 dias eles lutaram contra as circunstâncias. Eles obedeceram. E é interessante porque depois dos 6 dias, no 7º, Deus disse: agora vai ser diferente. Agora vocês vão dar 7 voltas. Eu imagino que no primeiro dia, aquelas nações que moravam em Jericó, provavelmente criticaram, zombaram, falaram de Josué e do povo de Israel. Mas quando chegou na terça, quarta, na quinta-feira, todo mundo já ficou: rapaz, o que é que esse povo está armando? O que é que eles estão aprontando? Eles estão vindo com toda, vamos se preparar. E começou a gerar aquele caos, aquela atmosfera, aquele medo, não no coração de Israel que estava seguindo a direção de Deus. O povo de Israel que já tinha visto o mar se abrir, já tinha visto o maná ser derramado, já tinha visto coluna de fogo, já tinha visto ações sobrenaturais do Senhor, já tinha visto o próprio Jordão se abrir. Para eles, uma muralha não era nada diante do poder de Deus. E não foi mesmo, porque no 7º dia, depois de 7 voltas, e sem usar nenhum tipo de armamento, a não ser os espirituais, Deus pede então para que na 7ª volta eles toquem então as trombetas. A trombeta era um instrumento tocado para chamar para a guerra, mas naquele momento eles não tinham nenhuma trombeta, até porque eles não participavam de guerras, eles estavam acostumados no deserto, eles viviam de forma pacífica. Tudo que eles tinham no deserto era um chofar. O chofar é diferente da trombeta. A trombeta chama para a batalha, o chofar é tocado para agradecer. Na batalha, agradecer pela vitória.
diante das dificuldades, agradecer pela provisão de Deus. E por que o chofar, né? O chofar é um instrumento feito do chifre do carneiro, carneiro esse que foi providenciado no Monte Moriá, no momento em que Abraão estava prestes a sacrificar seu filho Isaque, e Deus manda que ele pare, e naquele momento um carneiro preso entre os arbustos é sacrificado, derramado seu sangue. Então nós precisamos entender que o toque do chofar é o toque da vitória, da celebração, da gratidão, da provisão de Deus. E aqueles israelitas não tinham trombeta, porque eles não estavam acostumados a ir para a guerra, mas eles tinham o chofar, que chamava a presença de Deus, agradecia a Deus, a provisão de Deus. Então eles já tocaram agradecendo pela vitória que eles ainda não tinham nem começado a lutar. Na verdade, eles já tinham começado há 6 dias, só que era uma luta espiritual. Gente, o ano novo ainda não chegou, mas eu acabei de receber uma palavra do céu através da vida do pastor Fernando, que faltam 52 dias para o ano terminar. São 52 dias que Neemias usou para construir. Gente, nós precisamos entender que a batalha de 2023 já começou agora, Verdade. 52 dias antes. Então, nós precisamos fazer 52 dias de consagração, 52 dias de leitura, 52 dias de jejum, em busca de um ano exponencial. Porque muitas vezes a gente quer o troféu, mas a gente não quer a disciplina. A gente quer a vitória, mas a gente não quer a luta, a dor. A gente quer a conquista, mas a gente não quer pagar o preço. E não existe isso. Com Neemias não foi assim, nem muito menos com Josué. Eles obedeceram, eles tocaram o chofar. Gente, que coisa profética. Pastor Fernando, segunda-feira agora, nós fizemos, a gente está fazendo uma vez por mês, um celulão. É a reunião de todas as células para receber uma palavra profética de direcionamento. E a palavra que Deus me deu foi o chofar da vitória. E aí quem estava presente lá, eu estou vendo que Guto está aqui, Guto é um dos que estavam lá, Marquinhos e outros mais. E nesse momento eu chamei um irmão e ele foi e tocou o chofar. Rapaz, nessa hora, fizemos igual a Bíblia Sagrada. Com o tocar das trombetas, todo o povo gritou e a muralha de Jericó caiu. Caiu em Israel, caiu com o povo de Deus e cai até os dias de hoje. Amém. Fernando, para a honra e glória do Senhor, depois de uma jornada de 10 meses, de 10 parcelas, de um valor que nem a arrecadação mensal da igreja chegava, nós terminamos de pagar os nossos terrenos. Um milagre aconteceu e nós estamos como quem sonha. Estamos com o pé na terra. A pequena Jericó que precisa cair é simplesmente a da construção, mas segunda-feira nós já declaramos a vitória com o toque do chofar. E eu quero liberar agora o chofar do céu sobre a vida de todos aqueles que estão aqui conectados com a gente às 7h20 da manhã. São 127 pessoas nesse exato momento, 129 pessoas que estão aqui online recebendo essa palavra diretamente do céu para a sua vida. Então eu quero agora abençoar você para que o toque do chofar traga manifestação da glória de Deus. Marcos Tavares, é o meu barbeiro. Eu trouxe lá de Israel, dessa minha última viagem agora, um chofar. E ele já está sendo um instrumento que Deus está usando na igreja para liberar esse som profético. Não é judaizar a igreja, é simplesmente usar esses símbolos proféticos para ativar a fé do povo. E eu quero louvar Deus por ações como a de Josué, como ações a de Marquinho, de Giba e de outros que Deus tem levantado para se posicionar diante da Jericó e liberar a palavra do céu. Quero abençoar a vida de Ézio agora, tocando o chofar do céu sobre sua vida, seu casamento, sua família, em nome de Jesus. Eu creio que quando a gente toca o chofar, a muralha, ela cai por terra. E aí eles então comemoraram, celebraram, aleluia! Agora era o povo mais forte dessa terra. Todos temiam, todos tuitavam, os stories, lives no Instagram, todo mundo não falava de outra coisa, a não ser de Josué e do seu forte exército, da grande proeza, a impenetrável caiu por terra, a Jericó se desfaleceu, o povo de Israel venceu. Eu imagino as manchetes nas redes sociais. E aí o que foi que eles fizeram? Deus disse, sejam fiéis. Não abandone minha palavra. Se consagrem. E Deus também disse, não pegue nenhum despojo para vocês. O que Deus estava dizendo é, não roube aquilo que não é seu. Não tome posse daquilo que eu não dei.
Quando nós não devolvemos o nosso dízimo, nós estamos roubando os despojos, nós estamos pegando aquilo que não nos pertence. Quando nós não usamos de generosidade, nós estamos dizendo, Mamon, senta no trono da minha vida, porque Deus ele não senta. Então nós precisamos entender a importância de sermos fiéis. Não é para fazer prova? E nós veremos a manifestação das janelas do céu se abrindo e bênçãos sendo derramadas sobre nossa vida. Mas, infelizmente, um homem chamado Acã, ele desobedeceu, ele viu ouro, prata, capas de linho da Babilônia, e os olhos dele cresceu, o coração cobiçou, e ele pegou aquelas coisas e enterrou na sua tenda. Sabe o que é que acontece quando a gente desobedece? Deus não deixa de ser Deus, mas ele cumpre sua palavra, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, se fores fiel, eu darei dias de glória. Se você quebrar a minha aliança, você vai sofrer com as consequências. E sofreram. Foram para um pequeno embate com o povo de Ai, que fica a norte de Jericó. E quando chegaram lá, apenas 4.000 homens tinha lá em Ai. E o povo de Israel sofreu uma baita de uma surra. Saíram com o rabinho entre as pernas, todos decepcionados, armaram sua própria estratégia, cheios de altivez, de arrogância, de soberba. Nós somos os que vencemos a seleção brasileira, nós somos os que vencemos a Jericó. Chegaram lá em Ai, que ninguém nunca ouviu falar, e viram o ai de Deus no espinhaço deles. Ai daqueles que faz a coisa de forma desobediente. Ai daqueles que são infiéis. E naquele momento eles perderam a batalha. Quando voltaram, Josué consultou o Senhor e Deus disse, eu disse que ia dar glória se vocês fossem fiéis e vocês não foram. E aí Deus acabou revelando para Josué, chegaram até Acã e por causa do pecado dele, o povo de Israel havia fracassado. Ele então se arrependeu, mas foi punido por causa disso. E Deus então trouxe mais uma lição. E é interessante porque agora Deus disse, vocês vão contra o povo de Ai. E o povo de Ai já muito arrogante, porque venceu os melhores. Vencemos o Dream Team. Vencemos aqueles que venceu o Jericó. Pode vir que nós vamos dar outra surra. Só que agora eles não foram com estratégia própria. Eles foram na estratégia do Senhor. Deus disse como eles deveriam fazer. O povo muito arrogante saiu de lá do forte deles para lutar contra Josué. E alguns soldados estavam lá, entraram, queimaram tudo. Eles foram sitiados, colocados em um cerco. E o povo de Deus venceu mais uma vez. Isso eu já cheguei em Josué capítulo 7. Imagine quantas outras histórias não tem na Bíblia Sagrada de conquistas e de bênçãos. Eu quero desafiar você, especialmente nos próximos 52 dias, lançar 52 sementes para a construção do ano de 2023. Assim como Neemias, assim como Josué, que você esteja pronto. Moisés, Abraão, Isaac, Daniel, Davi, foram homens que se consagraram. Pecaram, caíram, erraram, mas se posicionaram e entenderam o seu protagonismo na história. Eu quero liberar sobre todos que estão aqui, online com a gente, perseverando através dessa live, para que o toque do chofar de Deus traga vitória. Seja fiel ao Senhor, para que não venha nenhuma consequência e você venha cair. Pastor Fernando, faz sentido essa palavra? Faz sentido. Eu estava pensando aqui, Bispo, né, quando você falou, duas coisas que me chamam a atenção muito em Josué, além do impulsionamento, da coragem, né? Eu vejo que o Senhor é o homem da coragem, dá o passo, é o líder. O líder não pode sentar, né? O líder não pode parar a caminhada. Pelo contrário, o líder ele precisa ter a coragem de enfrentar. A gente tem vivido anos, né? Os últimos 3 anos foram anos diferentes e muito difíceis para todos nós. Anos que sofremos consequências graves, até inclusive, né? Graves, coisas que amedrontaram muitas pessoas. E desde o começo, né, eu tenho ministrado muito sobre coragem. Eu vi que o pastor Miguel ontem falou de coragem também. Eu vi no stories dele lá, ele está lendo sobre coragem. E nós precisamos ter coragem, homens fortes que se levantem nesses tempos difíceis, homens e mulheres fortes que se levantem. E eu vejo que o Senhor é uma dessas pessoas. Amém. Mas eu queria te perguntar algo. O que é que te chama a atenção? O que é que você percebe através do Espírito Santo de Deus para esses próximos dias, para esse próximo ano, para essa nova etapa que nós vamos começar na nossa vida como igreja? Qual que é o sentimento que você tem? Se você tem uma palavra
dos céus, assim, ao seu coração, que eu sei que Deus já está falando ao seu coração com Josué, né? Deus tem me chamado a atenção com algumas palavras também nesse sentido, como Neemias e assim por diante. Mas queria que o senhor falasse um pouquinho, né? O senhor é bispo de uma igreja, então tenho certeza que tem uma visão macro da Uhum. circunstância e um direcionamento para o povo de Deus. Eu acredito que três ações são fundamentais num momento como esse nosso. Primeiro, é nós entendermos qual é a direção de Deus para a nossa vida. Segundo, é nós não querermos a direção que Deus tem para a vida de outra pessoa e furtar isso como se fosse para nós. Usar a armadura que não nos pertence. Cuidado com isso. E terceiro, é se ele deu a direção e você decidiu não seguir a direção dos outros, então se posicione, persevere. Sabe qual a diferença de um faixa branca para um faixa preta? É que o faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Só isso. Porque se você não desistir, você vai galgar. Ah, mas eu não passei num belo exame de faixa. Mas vai ter outro. Sempre tem exames de faixa. Sabe qual a diferença de uma pessoa que não terminou seus estudos e um doutor? É que o doutor não parou. Então, essa é a minha palavra num momento como esse. Receba a direção de Deus e não pare. Seja imparável. É perseverança. É como a Evelyn colocou aqui. É não desistir. É se posicionar. Então, nós precisamos entender que se é essa a direção, eu vou seguir. Custe o que custar. Imagina para o povo de Israel, gente. Dar 6 voltas, 6 dias. Gente, era uma coisa vergonhosa. Eles estavam lá dizendo, cadê eles são homem? Não, vem para cá, sobe aqui, vem para a mão, vamos para uma batalha. E eles têm que ficar em silêncio. Deixa as pessoas tramar contra você, deixa as pessoas falarem contra você, deixa as pessoas dizerem o que quiser. Para de ficar vivendo baseado nas críticas de Instagram, pelo amor de Deus. O Senhor está dizendo a você, eu tenho uma direção, tão somente obedeça e prossiga. Perseverança. O que Deus tem falado para nós, como igreja, é que em 2023 nós vamos experimentar um ano de crescimento. Será multiplicação. Deus está falando isso muito forte. O texto que tem a cada dia mais queimado no meu coração é Atos capítulo 2, de que eles cresciam. E eu creio que quando nós tomamos posse da palavra, e aí, mas Deus disse para o pastor tal coisa. Glória a Deus na vida dele, mas na minha vida é isso. Então, baseado no que Deus disse a mim, eu serei imparável, eu vou prosseguir, eu não vou parar. Então, a minha palavra para cada um é persevere diante da direção que o Senhor estiver te dando. E você vai ver a terra prometida alcançada, o gigante no chão, a Jericó caída, a fornalha de fogo não te queimará, a cova dos leões não vai te devorar. Você verá a intervenção de Deus, o maná de cada dia, no calor do dia uma nuvem de glória, no frio da noite uma coluna de fogo. Você verá Deus intervindo na sua vida. Se tiver na caverna, vai vir corvo também com comida. Fica tranquilo, Deus está nesse negócio. Na passagem do Jordão, me chama muita atenção que eles fazem o altar lá fora para se lembrar, como o senhor diz, né? Como a gente se esquece. A gente se lembra com facilidade do rancor, da decepção, da mágoa, mas a gente se esquece tão rápido do favor, da graça de Deus sobre a nossa vida, de onde o Senhor nos tirou. Eu estava estudando sobre a criação do homem. Uma das palavras que Deus chama o homem, além de Adão, Deus chama de Zacar em hebraico. Zacar significa macho, né? Macho, masculino, macho. Mas também tem um outro sentido, que é o sentido, um outro significado que significa aquele criado para se lembrar. Nós somos criados para se lembrar dos feitos de Deus. E essa é a nossa vez, é a nossa geração. Amém, amém. E o outro altar que Deus pede para Josué fazer, além do que fique fora para as pessoas verem, Deus pede para fazer um altar dentro do rio. Que quando vai voltar a corrente do rio normal, ninguém mais verá aquele altar. Tem algumas coisas que nós temos que construir dentro de nós nesse tempo. Amém. Eu sei que todos nós sabemos que nós devemos orar, que nós devemos se consagrar, que nós devemos jejuar 52 dias com semente. O senhor já me deu uma ideia aqui, ó. 52 dias
Sementes, 52 sementes. É uma disciplina. Eu sei que você é muito disciplinado, aí acompanho as suas redes aí. Eu sei que você é muito disciplinado em todos os sentidos. Mas essas sementes de disciplina que talvez ninguém vai ver. Disciplinas espirituais, né? Tem aquele livro do Richard Foster lá, Celebração da Disciplina. Sementes espirituais que ninguém vai ver, altares que ninguém verão, mas estarão dentro de nós, sendo edificados. E alguém vai Amém. olhar e falar assim: meu Deus, cara, de onde surgiu esse Josué? Quem Isso. era? Onde ele estava? Quem é esse Davi que venceu o Golias aí? Onde estava esse menino? Uhum. Né? Vão olhar para você e falar assim: meu Deus, onde estava essa mulher? Onde estava esse homem? De onde eles vieram? Amém. É os feitos de Deus, é os feitos do Senhor. E eu queria perguntar para você que está com a gente aqui: essa reflexão, essa palavra fez sentido para você? O que é que você vai tirar de ensinamento para você hoje e você vai colocar em prática imediatamente, né, Pastor Miguel? Não sei se o senhor está aí, mas imediatamente na sua vida. Qual que é a atitude? Qual que é a ação que você hoje vai colocar em prática imediatamente? Eu já anotei algumas aqui, ó. Já fiz algumas anotações aqui do meu Hum. ladinho aqui. Enquanto o senhor falava, eu fui anotando. Imediatamente, nós precisamos agir, né? Ter uma palavra de Deus e se mover diante dela, em nome de Jesus. Isso aí, bispo. O senhor quer compartilhar mais alguma coisa? Senão a gente vai fazer um tempo de oração. Não, vamos orar sim. Eu quero só agradecer pelo privilégio de estar aqui, compartilhando contigo novamente. Começar o dia desse jeito é certamente a convicção de que será um dia frutífero e abençoado. E eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui Eu que compartilhando com os agradeço, o nossos senhor seguidores o que Deus está sempre falando pronto aos aí. nossos corações. Amém. Obrigado. Ó, quem não segue o Bispo Márcio ainda tá perdendo. Não sei por que você não segue ele ainda. Mas você comece a segui-lo agora, por favor, né? Bispo, ó, vou te mandar de presente Ah, esse livro aqui, ó. uau! Eu li lá o dos pastores de coração, Esse aqui viu? é cor sacerdotal. Você viu que eu já fiz preparado para o senhor, né? Já tem a Cor cor episcopal, episcopal. né? Poxa, Aham. obrigado, meu amigo. Eclésia, um movimento apostólico, profético, apaixonante e transbordante. Meu Deus. Essa é uma mensagem para esses dias. Essa é uma mensagem Amém. para o tempo que nós estamos vivendo. Uma igreja que é uma voz profética, uma voz apostólica sobre a cidade e sobre a nação. Vou pedir Amém. seu endereço novamente ali depois no Tá. WhatsApp e vou enviar para o senhor. Obrigado. Ainda hoje eu envio esse livro aí. Tenho certeza que vai te abençoar nesse tempo também. Amém, Glória a amém. Deus, meus queridos. Nós vamos orar por vocês, né? Coloquem aqui seus pedidos de oração. Eu vi que tinha alguém que pediu oração por uma pessoa que estava internada na UTI, né? Tem aí algumas pessoas que a gente já ora. Tem a Liane, participa com a gente, está se tratando do câncer. Então, temos orado por ela já há algum tempo, declarando cura sobre a vida dela, né? Tem algumas outras pessoas que a gente ora, o Gustavo, um menininho, né? Tá bem, tá se tratando, graças a Deus já a pior fase já passou, né? Tem aí um acompanhamento, mas está bem, com a graça de Deus. O Anthony também, que a gente tem orado, colocar diante de Deus um menininho, Benício também. Isso aqui, ó, a Fabiana, nós estamos orando pelo Antônio Alves. Ele está desaparecido desde sábado, não se tem notícia dele. Então vamos orar por ele. O João está pedindo oração pela Hilda. Muito bem, pelas famílias, né? Com certeza. Vamos orar pela nossa nação, pessoal. Milhares e milhares de pessoas aí que estão se revezando, estão nas ruas, independente de qual é o seu posicionamento político. Mas nós somos um único povo, uma nação. Vamos orar por essas pessoas, né? Vamos orar pela nossa nação que precisa muito de oração. Ontem uma pessoa, eu fiz uma publicação de uma bandeira do Brasil, sempre publico bandeira do Brasil já há muito tempo. Eu vi que uma pessoa se indignou ali, ficou irritada, né? Comentário, eu não me importo muito com comentário, mas eu respondi ela. Eu respondi no sentido assim, meu querido, vou dizer para todos vocês. Nós, como igreja, sempre oramos pela nossa nação. A igreja é uma voz profética. E a igreja precisa estar sempre clamando pela nossa oração, pela nossa nação. E nós vamos sempre orar. Agora,
passou a eleição, agora é a hora da igreja ser voz profética. Agora é a hora da igreja continuar sendo voz profética, apostólica, profética, enviar, transformar. A igreja sim tem um papel de governo, um governo espiritual, assim como o bispo anunciou. Então, vamos orar pela nossa nação, vamos clamar pela nossa nação. E alguns outros pedidos aqui também. Bispo, eu quero pedir ao Senhor, né, a graça aí de orar por nós, a bênção de orar pelas Amém. nossas vidas, por essas vidas que estão aí. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós Amém, apresentamos Jesus. a Ti cada propósito, cada pedido de oração. Amém. O Senhor conhece cada um deles, sabe o anseio, a Amém, luta, a Deus. dificuldade. Sabes, ó Deus, as questões que estão nos corações quando vão e digitam pedidos como esse. Nós pedimos pela Tua intervenção, pelo Teu cuidado, pela Tua manifestação. Pedimos pela operação do milagre sobrenatural e que a Tua mão esteja sobre cada um e sobre cada uma, trazendo a Deus a resposta de tantas perguntas que são colocadas em oração. Vem, Senhor, intervindo com bênção de saúde. Vem, Senhor, Amém. operando de forma especial sobre cada um desses pedidos, para que todos possam desfrutar daquele que é Deus, daquele que faz, daquele que fez, daquele que continuará fazendo. Então, eu abençoo o teu povo e te agradeço por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bispo Márcio, muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe muito aí o nosso Nordeste, em nome de Amém. Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe, pessoal. Deus abençoe, Valeu, meus meu queridos. amigo. Fiquem com Deus. Amém.